Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular, no estado do Ceará. E esta é mais uma videoaula, tirando dúvidas, desfazendo os mitos a respeito de missões. Muito bem, amigos, na última videoaula nós falamos que nós passaríamos a gravar tutoriais a respeito de materiais e ferramentas que poderiam te ajudar a ganhar almas para Jesus através das células. E hoje, o primeiro material que eu quero mostrar para vocês é o material da rede. A primeira ferramenta que eu vou te mostrar para te ajudar nas células. Bom, antes de tudo, nós precisamos conhecer o material, tá certo? Então, vamos observar aqui. Primeiro, você vai observar que no material ele vem o guia do líder, que vem aqui com algumas orientações interessantes para orientar a pessoa que vai utilizar esse material, tá certo? O outro detalhe é que o material ele vem com 28 cartões diferentes, cada um deles com uma imagem, né? Como você pode observar, cada um deles vem com uma reflexão diferente. Agora vamos lá, entendendo e conhecendo um pouco do material. O que é o programa A Rede? O programa A Rede, amados, ele é um programa que foi desenvolvido para ajudar adolescentes cristãos a ganharem os seus amigos para Cristo dentro das suas escolas. É óbvio que a ideia original ela tem dado muito certo, mas também ela deu tão certo que algumas outras pessoas têm utilizado o material da rede em células que se reúnem, por exemplo, nas casas ou se reúnem em outros ambientes, tá certo? Mas originalmente a rede ela é um programa que veio para auxiliar os nossos adolescentes cristãos a levarem os seus próprios amigos para Jesus dentro do ambiente escolar, tá certo? Então, como são os roteiros? Né? Os roteiros, amados, que é nada mais nada menos do que a programação da reunião da célula naquele determinado dia, eles são semelhantes à linguagem das redes sociais, como por exemplo o Facebook. Então, por exemplo, no Facebook, quando eu posto uma imagem, eu espero que as pessoas possam curtir, possam comentar, possam compartilhar. Então, é exatamente seguindo essa ideia que o programa Rede ele foi desenvolvido. A ideia, a proposta é que os adolescentes eles possam conhecer os ensinamentos de Jesus, eles possam ser apresentados aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito de determinado tema e a partir daí eles possam curtir a nova vida em Cristo Jesus, eles possam comentar e entender melhor a vontade de Deus a respeito deles e compartilhar isso com os seus amigos. Agora, por que o nome do programa foi escolhido para ser esse, A Rede, né? Isso é nada mais nada menos do que um trocadilho. Você vai ver que quando Jesus ele chamou os seus discípulos, muitos deles eram pescadores e alguns deles, quando foram chamados, eles estavam exatamente com as suas redes nas mãos. Estavam lavando as suas redes porque tinham acabado de chegar de uma pescaria. Então, a rede ela é um instrumento fundamental até hoje no mundo da pesca para que realmente os pescadores possam ser bem-sucedidos na sua profissão. Seguindo esse trocadilho, a gente sabe que os adolescentes eles conhecem muito bem as redes, não as redes de pesca, mas as redes sociais. E a gente pode exatamente usar essas redes sociais para ganharmos almas para Jesus, para poder levar pessoas a Cristo, como um instrumento de pescaria, tá certo? E aí é interessante que aqui, no próprio guia do líder que vem no material, ele começa a dar a instrução para aquele que vai liderar esse projeto, né, exatamente na sua escola. E orientando o adolescente de como que ele vai poder ser um exemplo, ser um modelo na classe a qual ele está ministrando os roteiros. Lembre-se que tudo é baseado na vida de Jesus. Então, por exemplo, aqui ele vai começar a falar sobre fatos marcantes da adolescência de Jesus.
a fim de que o adolescente que vai ser líder dessa célula, ele possa tomar como espelho a vida de Jesus, para que o próprio adolescente se torne um exemplo, uma vida de modelo para aqueles que estarão ouvindo a pregação da sua palavra. Afinal, a gente sabe que as nossas ações muitas vezes falam muito mais forte do que as nossas palavras, né? Então, como se pode iniciar o programa A Rede? Você, adolescente que está assistindo essa videoaula, é importante que você tenha a autorização do diretor da escola ou dos seus professores, né? Comunicá-lo. É importante que você saiba que você pode expressar a sua opinião a respeito de assuntos religiosos, desde que não venha agredir ou ferir ou denegrir a imagem de outras religiões, tá certo? O local é interessante que seja um local reservado na escola, de repente pode ser uma sala, pode ser num ginásio, onde um pequeno grupo ali pode se reunir, tá certo? Os encontros, eles podem acontecer uma vez por semana e é legal que esteja sempre no mesmo local e no mesmo horário, salvo exceções, claro que a gente sabe que imprevistos acontecem. A duração dos encontros dura em média cerca de 20 minutos. Por quê? Porque a ideia é que ele seja desenvolvido no tempo livre, entre as aulas. Então, por exemplo, no tempo do intervalo, né, seria o ideal. Por isso que é importante ter esse compromisso no início das aulas e no final das aulas, para que de fato não atrapalhe, né, o currículo normal, o horário normal das aulas, tá certo? Então, são 28 cards, como eu falei para você, né? São 28 roteiros diferentes, né? Cada um deles tem uma figura diferente. Então, por exemplo, como é que funciona? Vamos ver como é que é a estrutura dos encontros. Olha só, como numa rede social, como por exemplo o Facebook, o ponto de partida é eu postar alguma coisa. Então, o encontro ele começa com a introdução, né, que de repente pode ser uma apresentação, pode ser um quebra-gelo, e tratar exatamente do tema que vai ser proposto naquele encontro, tá certo? E aí eu vou postar a imagem. Veja bem, na introdução eu vou falar sobre o tema, né, que vai ser proposto naquele encontro. E aí o que acontece? Eu vou postar a imagem. Então eu vou dar um tempo para que todos os participantes da minha célula possam comentar essa imagem, possam falar a sua opinião a respeito, o que eles enxergam, o que eles podem meditar. E aí é interessante, por quê? Porque aqui, olha só o segredinho, atrás do card tem toda a estrutura do encontro. Então aqui o tema para você fazer a introdução. E no momento em que todos estiverem comentando o pôster, eu tenho aqui o tópico comentando o pôster, que tem algumas perguntas direcionadas. E essas perguntas direcionadas vai fazer com que a gente possa ir entrando, né, no assunto que nós queremos tratar. Então, por exemplo, o tema deste encontro aqui, no caso, é desejos. A gente sabe que o coração humano existem muitos desejos. Alguns são bons, outros nem tão bons assim, né? Então, o comentário post são algumas perguntas direcionadas para irmos levando à reflexão. Só que aí nós temos o próximo tópico, que é o quê? Consultando a página oficial. Qual é a página oficial do cristão? É a Bíblia, né? Você vai ver que muitas empresas, por exemplo, lá no Facebook tem a sua página oficial, muitos artistas, né? E o cristão também tem a sua página oficial. Então, o que é que a Bíblia tem a dizer a respeito desse tema, dos desejos, né? Daí nós temos a hora de fechar. É o próximo tópico. Essa hora de fechar nada mais é do que a conclusão da minha mensagem, da reflexão bíblica que eu estou levando ali para aquele encontro. Depois nós vamos ter o outro tópico, elimine o vírus. O que é esse tópico, eliminar o vírus? É fazer com que o adolescente ele possa aplicar a lição que foi apresentada na sua própria vida. O que o afasta de um relacionamento íntimo e sincero com Deus? Então, tudo aquilo que o impede de ter um relacionamento com Deus deve ser tirado. Tudo aquilo que o impede de fazer a vontade de Deus deve ser eliminado da sua vida, né? Da vida dele. Então, aqui tem o último tópico, quer dizer, o penúltimo,
que é ative o bate-papo, né? O que é ativar o bate-papo? É a hora de falar com Deus, é a hora da oração, é a hora onde os adolescentes estarão buscando a face do Senhor, tá certo? E no último tópico, né, adicione um amigo. A gente sabe que um dos grandes lances das redes sociais é exatamente você ter um grande número de amigos e de seguidores. Então aqui o próprio adolescente que participou desse encontro, ele será incentivado a trazer mais um amigo, mais uma pessoa para a próxima reunião. Gostaram da dica? E aí você vai ver, ó, que cada card vai vir com uma temática diferente, né? Vai vir com uma reflexão diferente. São 28 no total, né? Então já tem tudo programado, tudo bonitinho. Agora é muito importante que o encontro ele seja estudado, ele seja visualizado anteriormente, né? Para que o adolescente ele possa ter um pouco mais de segurança naquilo que ele está falando, naquilo que ele está apresentando, tá certo? É lógico que todos os temas são relacionados à vida do adolescente, tá? E a gente vai ver que no manual também tem várias orientações básicas a respeito da postura do líder ou como que deve funcionar uma célula. E também, amados, já tem aqui dicas de consolidação. Então o adolescente ele ganhou um amiguinho para Jesus. Como que vai fazer? Aqui ele já vai ter um manualzinho de consolidação no próprio kit do líder, no próprio manual do líder, onde ele vai estar sendo orientado a como cuidar desse novo convertido e orientá-lo para a igreja. Gente, o programa Rede tem dado muito certo. Nós já estamos na 4ª edição, tem a 1ª edição, a 2ª edição, esse que está aqui na minha mão é a 3ª edição e tem também a 4ª edição. As 3 primeiras edições eles são bem indicados para a parte evangelística, porque vai apresentar Jesus para os adolescentes que ainda não conhecem, né? Mas o roteiro de número 4, ou melhor dizendo, a edição de número 4, ela é bem interessante porque nós já estamos indicando ela para dar continuidade à consolidação. Por quê? Porque ela já vai tratar de assuntos como, por exemplo, olha só, o batismo nas águas, né? Já vai falar sobre vida cheia do Espírito Santo e por aí sucessivamente, né? Aquele básico que todo novo convertido precisa aprender para ter um relacionamento com Deus. Então, gostaram da dica? Próxima videoaula nós teremos mais um material, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de divulgar as nossas videoaulas. Também acesse o nosso blog, onde você tem notícias missionárias, tem sempre um estudo bíblico onde você possa aprender. Siga-nos no Periscope, onde nós sempre temos flashes ao vivo da missão. Deus abençoe e até a próxima videoaula, no nome de Jesus.